Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais um momento de reflexão. O tema de hoje é sobre culpa. Segundo o dicionário online Priberan, culpa significa 1. Falta voluntária contra o dever, omissão, desleixo. 2. Causa de mal ou dano. 3. Imputação. 4. Delito, crime, pecado. Nádia, aproveitando o gancho desta última definição, seria então correto pensar que a culpa está diretamente relacionada com o pecado? Não necessariamente, André. Primeiramente, devemos entender que o sentido da palavra pecado está muito relacionado às religiões e que por aí pode ser entendido como uma falta, um desrespeito ou uma ofensa contra Deus. E seguindo ainda nesta linha, também podemos relacionar com a versão muito compartilhada de um Deus impiedoso e vingativo, que castiga implacavelmente aqueles que desrespeitam seus desígnios. Estes significados, ainda que muito presentes nas culturas atuais, perdem um pouco de força quando vivenciamos as palavras e experiências compartilhadas por Jesus, que apresenta Deus como um Pai amoroso e justo, e com a chegada do Espiritismo, que nos ensina a ter uma fé raciocinada e não fatalista. Neste sentido, a culpa tem a ver com a falta, com a sensação de não ter feito algo que parecia o correto, e não necessariamente com o medo de um castigo divino. Quando entendemos nosso papel e nossa responsabilidade do todo da obra divina, percebemos que não devemos temer o castigo de Deus, mas sim o autojulgamento e suas consequências. Elis, então afinal o que gera o sentimento de culpa na pessoa? André, o sentimento de culpa é o sofrimento obtido após a reavaliação de um comportamento passado tido como reprovável pela própria pessoa. A intensidade e duração deste sofrimento dependerão das características dessa pessoa e principalmente da sua capacidade de perdoar-se. Muito bem. E o sentimento de culpa pode ocasionar enfermidades no corpo físico de quem a sofre? O que acha, Eliseu? É possível sim, André. Em artigo da Folha Espírita de novembro de 2020, o médico e integrante da Associação Médico Espírita de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Dr. José Henrique Rubim de Carvalho, descreve: como a culpa está ligada à rigidez comportamental e ao padrão de poder que encontraremos nos controladores, essa característica da personalidade rígida desemboca na organização física, gerando as doenças da rigidez. Não podemos esquecer-nos dos perfeccionistas, que tendem a dar uma importância superlativa a tudo. Se exigem, são detalhistas, em geral, e nunca estão satisfeitos com os resultados obtidos. As doenças mais comuns da rigidez estão ligadas às alterações osteomusculares. Observamos nitidamente a rigidez, a inflexibilidade e o egocentrismo das criaturas que apresentam o olhar para si mesmos, supervalorizando o eu e que, ante os fracassos inaceitáveis, desmoronam-se na culpa por faltar à humildade do arrependimento sincero. A fibromialgia, ou síndrome da amplificação dolorosa, é uma doença musculoesquelética difusa, que se caracteriza por dores no corpo, fadiga e alterações no sono. São criaturas perfeccionistas e de rigidez comportamental. Da mesma forma, se exigem muito e resvalam na culpa quando se sentem incapazes, impotentes e frustradas. A rigidez e a culpa se correlacionam e seguem um regime de feedback ou retroalimentação negativa, poderemos compreender que o câncer também pode ter ligação com a culpa e os caracteres de inflexibilidade e intransigência psicológica.
individual e coletiva, sob a forma de intolerância. Complexo, né? Oh, bastante. Mente sã, corpo são, né? Tá tudo conectado. Nádia, seria possível viver uma vida sem culpa? A possibilidade de viver uma reencarnação sem culpa dependeria de um grau de evolução de espírito pouco comum, para não dizer raro, entre nós que habitamos este momento da vida em nosso planeta Terra. Primeiramente, teríamos que ter um autoconhecimento tão grande que seríamos capazes de entender mais do que nossas ações, nossas intenções. E a partir daí, minimizar os efeitos de nossos erros em nossas consciências. Então, que não sejamos tão rigorosos conosco mesmos. Tudo a seu tempo. Perfeito. Tudo a seu tempo. Então, se errar ainda faz parte da nossa existência, como sofrer menos com os erros? Como amenizar os efeitos ou mesmo nos livrarmos do sentimento de culpa? Eles podem nos ajudar com essa? André, recorremos a Joana de Ângeles para uma resposta precisa. A soma das tuas ações positivas quitará o débito moral que contraíste perante Deus. As novas ações resultarão em ações positivas e os pensamentos serão enobrecidos e renovados. Ou seja, ao invés de ficar paralisado e se contaminando em pensamentos sobre eventuais erros do passado, construa novas lembranças a partir da realização de novas, bem-intencionadas e sucedidas ações. Mesmo que um rio de águas tranquilas, como seria tentar flutuar com os bolsos cheios de pedras? Como conseguir cantar com as mãos fechando a própria boca? Seria possível correr em busca de seu destino, estando acorrentado a um rochedo? Como querer vislumbrar o futuro, tendo todos os pensamentos sendo consumidos pelo passado? Como aprender a acertar, quando não nos permitimos relevar os erros cometidos? Sofrer pelo sentimento de culpa, como quase tudo nesta vida, também é uma questão de escolha. O auto-perdão é a opção pelo caminho suave na jornada misteriosa da evolução do espírito. Portanto, meus irmãos, pratique-o sem moderação. Muito obrigado pela companhia até aqui, meus amigos. Um grande abraço e até um próximo encontro. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, gente. gente. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Beijo.